Fala galera, nesse vídeo vamos ver como geometria analítica pode ser cobrada aí na prova do PAS. E para ver isso, mais em específico a parte de pontos em geometria analítica, selecionamos o item 95 da prova do PAS 3 de 2014. Então vamos dar uma lida aí nesse item, para ficar mais fácil vamos aproximar aqui. E o item fala o seguinte, né? Fala aí da figura 1, que mostra o esboço de uma rede de transmissão de sinal de telefonia celular. Ela é composta por um aparelho receptor, né, duas torres de transmissão que emitem ondas eletromagnéticas idênticas. Tem uma parte aqui que para a questão não importa, né? Vamos lá já falar da figura 2, né? Na figura 2, a localização de 6 antenas de telefonia celular é apresentada em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, medidas em quilômetros. Nesse sistema, as antenas representadas pelos pontos A, B, C, D, E, F radiam o sinal com a mesma intensidade em todas as direções no plano. Tá? Então, ele mostra antenas aí, tendo como essas referências jogar os itens 95 a 98. Enfim, aí a gente vai prestar mais atenção no item 95, que fala o seguinte, que a distância entre as antenas nas posições B e D é pelo menos 10% maior que a distância entre as antenas nas posições A e C. Galera, essa questão envolve aí mais a distância entre dois pontos, tá? E para a gente calcular a distância aí entre dois pontos, a gente precisa primeiro achar as coordenadas desses pontos, beleza? Então aí ele quer saber a distância do BD, dos pontos B e D, e dos pontos A e C. Então vamos pegar as coordenadas de cada um desses pontos aí. No caso aí, galera, um de cada vez, né? O ponto A, no eixo X, vamos ver aí, cadê o ponto A? Aqui. No eixo X ele está no menos 10, no eixo Y ele está no 2. Menos 10 e 2. A gente vai fazer a distância dele com o ponto C. Que no caso, o ponto C aí no X está no 5, no Y está no 4. 5 e 4. E a distância entre B e D, né? Então vamos ver primeiro o B aí. No eixo X ele está no menos 8, no Y ele está no menos 3. Finalmente D, no X está no 8, no Y está no 6. E agora, como que calcula a distância entre dois pontos, né? Então vamos olhar primeiro aí para os pontos B e D, tá bom? Vamos fazer uma reta aí entre eles, que é essa distância que a gente quer descobrir. Galera, repara numa coisa, a gente pode formar um triângulo, tá? Para pensar em como calcular a distância. Então a gente faz aqui o triângulo, beleza? E repara numa coisa agora. Aí que eu fiz de azul, a gente pode chamar de ΔY, beleza? Que o ΔY vai ser o quê? A distância do Y do D até o Y do B. E o ΔX vai ser a distância do X do D até o X do B. Essa distância vai ser a diferença, né? A diferença entre ou X ou entre o Y. E aí a gente tem a distância. A gente tem um triângulo retângulo aí. A gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Se a gente pensa nessa lógica, galera, o que a gente vai ter? Que a distância ao quadrado vai ser o ΔX ao quadrado mais o ΔY ao quadrado. E aí a gente acha uma fórmula para distância, né? Porque se a gente tira a raiz dos dois lados, a gente vai ter que distância vai ser a raiz de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado.
Então, galera, quando a gente já tem as coordenadas dos pontos, a gente nem precisa olhar para o gráfico para calcular, porque aqui no caso de A e C, a distância entre os dois x, do menos 10 até o 5, a gente tem que andar 15, beleza? Então, se olhar para o gráfico, dá para a gente fazer esse cálculo só usando aí a fórmula da distância entre dois pontos, tá? Então, vamos fazer essas operações aí, beleza? Então, primeiro, a distância entre A e C vai ser a raiz de 5 menos 10 ao quadrado, que é o ΔX, mais 4 menos 2 ao quadrado. A distância de B até C vai ser a raiz de 8 menos 8 ao quadrado, mais 6 menos 3 ao quadrado. Após desenvolver aí, galera, esses cálculos, a gente vai ver que a distância entre B e D vai dar raiz, tá? De 337 e que a distância entre A e C vai dar raiz de 229. Beleza, a gente achou essas distâncias. E ele fala o seguinte, né, que a distância entre as antenas, nas posições B e D, é pelo menos 10% maior que a distância entre as antenas nas posições A e C. O que a gente pode fazer? Simplesmente pegar a distância que a gente encontrou entre as antenas A e C e multiplicar por 1,1, tá? Que lembrando que a gente vai achar 110% dessa distância, então a gente vai descobrir quanto que é 10% a mais no caso da distância entre A e C. Só que fazer essas operações com as raízes é um pouquinho mais complicado. Então aí, no caso, teria que usar a calculadora para chegar num número mais aproximado, e a distância entre A e C dá aproximadamente, tá? 15,13, tirando aí a raiz, e a distância entre B e D dá aproximadamente 18,36. E se a gente multiplicar 15,13 por 1,1, a gente vai achar aí um valor aproximado, tá? De 16,65. E esse valor é menor que 18,36. Voltando lá, ele fala que a distância que a gente viu, né, que é 18,36, é pelo menos 10% maior do que essa, com certeza, porque essa aqui, quando a gente vê 10, quando a gente multiplica por 1,1, dá um valor menor que o 18,36. Portanto, galera, esse item está correto.